Sejam bem-vindos, Guardiões da Economia, ao primeiro episódio da segunda temporada do nosso PlanoCast. E hoje iniciamos com um tema poderoso, do pensar ao agir, a mentalidade como a chave para o crescimento empresarial. Preparem-se para uma jornada que transformará a forma como você vê o mundo dos negócios e sua própria jornada empreendedora. Roda a vinheta. Estamos hoje no 18º episódio do PlanoCast, onde abordaremos como a mentalidade certa é essencial para prosperar no mundo empresarial. A gente vai mergulhar em estratégias, compartilhar insights transformadores e inspirar com histórias de sucesso. Fiquem conosco, pois esse episódio promete ser um marco em sua trajetória empreendedora. E eu tô aqui com o nosso brother Felipe Machado, de volta aqui para nossa bancada do PlanoCast. E Felipeira, quem diria, meu amigo? Segunda temporada, 18º episódio do PlanoCast, como o tempo passa, né, brother? Seja muito bem-vindo. Muito legal, grato aí. Pois é, rapaz, 18º, né? Começamos ontem, já estamos no 18º episódio. É importante começar, né? Faz parte da mentalidade empreendedora, mentalidade empresarial, agir, ação. Então, fazer as coisas com aquilo que a gente tem, né? É isso Isso mesmo. é muito importante. E estamos aí de volta, né? Passei por alguns perrengues na semana passada, mas agora já estou renovado com a saúde restabelecida, pronto para encarar os desafios Legal, que vem Felipe. pela frente aí. Legal, legal. E, pô, Felipe, a gente tá aí, né? é, Agora, esse episódio aqui ele vai estar entrando no ar no começo de 2024, né? A gente está iniciando mais um ano e por mais que se a gente não fizer por onde, né, o ano começa do jeito que terminou o ano anterior e a gente se não for realmente assim capaz de transformar aquilo que a gente quer transformar, as coisas por si só não se transformam sozinha, né? Mas eu vejo que por alguma bondade divina, digamos assim, e por uma inteligência dos homens, nós temos um calendário que nos ajuda de alguma maneira a renovar, né? A ter pelo menos um marco para começar a fazer as coisas de uma maneira diferente, né? Na nossa metodologia, né? E nós aí, enquanto a nossa missão de trabalho, que é transformar a mentalidade do empreendedor, eu faço votos aí que você que está assistindo esse episódio, não sei se você está chegando nesse primeiro episódio, né? É o primeiro episódio que você está ouvindo, se você já está nos acompanhando há algum tempo, mas entenda que da forma que a gente acredita, da forma que a gente pratica no dia a dia, na forma que a gente vem trabalhando com os nossos clientes, com os nossos mentorados, com a nossa própria empresa, com a nossa própria vida, a mentalidade ela é um pilar central, é o pilar principal, né? E o plano empresarial ele tem como missão, que é transformar a mentalidade do empreendedor para que ele possa organizar um crescimento sustentável, organizado da sua empresa e com base nisso conquistar as liberdades que de alguma maneira faz parte do sonho do empreendedor, né, Felipe? É muito legal e nada como começar o ano falando de mentalidade de crescimento, né? Porque como a gente trabalha, o nosso foco é no planejamento estratégico, então para começar o ano a gente tem que começar planejando. E para planejar com uma mentalidade de crescimento, a gente pode fazer acontecer um planejamento dentro de uma visão de crescimento, né? E com ações práticas para serem executadas ao longo do ano para que as empresas, os empresários alcancem os resultados que eles estão propondo para aquele ano, né? A gente trabalha com planejamento a cada 5 anos, mas anualmente a gente tem que fazer toda essa renovação daquilo que foi planejado para alcançar o objetivo final, alcançar a visão que o empresário ele detalha para ele. Ô Tomás, e dentro desse assunto aí da mentalidade empresarial, você pode falar para nós, contextualizar como você entende essa mentalidade empresarial e qual que é a importância da mentalidade empresarial para o mundo dos negócios? Ô, Felipe, se a gente pegar até aqui pela nossa própria temática, né, do podcast aí, eu vejo que a gente pode fazer duas formas assim de visualizar mentalidade empreendedora e mentalidade empresarial. Eu vejo que normalmente as empresas elas começam através de uma mentalidade empreendedora, né? São poucos empresários que muitas vezes, digamos assim, têm já uma condição e estão investindo numa outra empresa, ou estão começando uma nova empresa já com uma mentalidade empresarial. Mesmo quando isso acontece, existe ali
um empreendedor que está querendo, de alguma forma, fazer o negócio acontecer, né? E eu vejo que, se a gente for fazer uma forma assim de conceitualizar, né? E não eu acho que isso é uma coisa, uma verdade absoluta, né? Mas eu vejo que é uma forma que eu visualizo, né? Quando a gente fala de mentalidade empreendedora, a gente está falando dessa capacidade do fazer, do agir, do ser responsável por aquela construção, de ser responsável por fazer as coisas ganharem forma, né? É realmente o empreender no sentido da palavra mesmo de fazer, de construir, né? E quando a gente vai para uma mentalidade empresarial, a gente já está falando de uma capacidade de gestão, de fazer mais com menos, de otimização, de alta performance, de processos, de organização, da gente ver as coisas dentro de uma organização de uma forma sistêmica. Entender que uma organização, para ela poder prosperar e para ela poder caminhar para frente, são várias, muitas vezes pequenas ações, pequenas coisas que vão se somando para que a empresa possa, de uma forma estruturada e organizada, e caminhando para frente, né? E porque eu acredito, né, a gente acredita que não existe uma bala de prata, não existe algo assim que seja uma fórmula mágica e milagrosa que simplesmente você faz um pó de pilim-pim-pim ali e as coisas ganham uma forma de uma maneira tão rápida, né? Então eu vejo que esses são os dois pontos, né? E é por isso que eu vejo que o ponto central é a mentalidade, porque independente do momento em que a empresa estiver, né, a mentalidade ela vai continuar sendo o ponto onde as coisas vão nascer, vão ganhar força, vão se propagar dentro da organização e vão se manter, né? Eu vejo que esse que é o ponto. Mas você concorda comigo também que um empresário, mesmo que você falou, né, da mentalidade empresarial e da mentalidade empreendedora. Mas você não acha que tem momentos que o empresário ele tem que ser empreendedor também? Mesmo que ele já tenha essa mentalidade empresarial e que já tenha uma empresa que já tem anos, já tem uma empresa que já está consolidada no mercado, mas ele não tem que ser empreendedor também? Ele não tem que ter essa mentalidade empreendedora para fazer, para adaptar as mudanças, para fazer algo novo, para criar processos diferentes, renovar? Eu vejo que isso está diretamente, inclusive, atrelado ao planejamento estratégico. Sim. Entende o que você falou agora, né? A gente acredita numa visão de pelo menos 5 anos, né? Para as empresas poderem se organizar no sentido de longo prazo, né? Só que a cada ano que começa, a gente precisa pegar para fazer. Entende? Então, agora, o que que vai me aproximar dessa visão de 5 anos, né? Em 2024, agora. A gente estava, um pouco antes de entrar no episódio aqui, falando da nossa primeira semana do ano ali, que a gente tem ações que precisam ser feitas no plano empresarial, para a gente poder cumprir com a nossa visão 2024, né? Que vai se conectar com a nossa visão 2030 lá, que tá projetada de impactar 1 milhão de empreendedores. Então, essa é a nossa forma de fazer. Então, se você começar o ano e não, digamos assim, vestir essa roupa do empreendedor, né? E essa mentalidade do empreendedor de pegar para fazer, de pegar para melhorar, de pegar para, digamos assim, transformar as coisas que precisam ser transformadas na organização, não tem como ser diferente, entende? Não tem como ser diferente. E até, sabe, Felipe, eu vejo assim, ó, não que isso também seja só nesse período do ano. Eu acho que o empresário, esse ponto da mentalidade empreendedora, eu vejo que está muito atrelado ao sonho do empreendedor. Entende? O Claro. que que ele queria fazer quando ele começou essa empresa? Eu acho que se ele conseguir manter de alguma maneira isso acesa, essa chama sempre acesa ali, e o empreendedor com essa sede de fazer, com essa sede de transformar, com essa sede de estar sempre melhor, de fazer algo grande, de fazer algo que impacte a vida das pessoas, eu vejo que é isso que tem a capacidade de manter essa chama acesa e a pessoa está sempre buscando isso que ela quer, que lá no começo, de alguma maneira, fez sentido. Porque se a gente deixar, inclusive, você pega assim, ó, por exemplo, tem muitos empresários que têm pouca habilidade, muitas vezes, para gestão. Então o cara é pouco empresário. Às vezes eu até escuto isso de algumas pessoas, cara, preciso aprender a ser empresário. Entende? Mas a verdade é que isso também pode ser delegado, digamos assim. Você tem que ter uma noção mínima, com certeza, mas a parte de gestão você pode delegar muitas vezes, né? E muitas vezes o que acaba, às vezes, assim, ó, fazendo a empresa entrar num marasmo e num ciclo vicioso de não inovação, digamos assim, é porque o empreendedor que começou aquele negócio, que foi o idealizador, que foi o cara que tinha visão de futuro, ele entrou num loop do dia a dia do negócio, da gestão ou da operação do negócio e parou de sentar naquela cadeira do cara visionário, que foi o cara Estratégico. que foi o que viu algo diferente, que foi o cara que viu uma oportunidade. E aí, muitas vezes, principalmente em pequenas empresas, quando o cara para de fazer isso, não tem outra pessoa que vai lá e faz isso para ele. Né? Que eu acho que essa cadeira do estrategista tem muito disso, entende? Tem muito disso. Eu vejo assim, a mentalidade.
empresarial ou mentalidade empreendedora, que para mim o empresário ou o empreendedor ele tem que ter essas duas mentalidades, né? Eu Melhor se tiver, eu né? considero como uma coisa porque é algo que tem que ser completo, né? Ele tem que estar, um dos pré-requisitos para o empresário ele ter essa mentalidade é ele estar no estratégico da empresa. Senão não tem condição dele fazer isso sem ele estando imerso e afundado no operacional. Uhum. É claro que a gente sabe, a gente acompanha, tem empresas que ainda estão começando, que o empresário ele tem que estar no operacional, mas ele nunca, em hipótese alguma, pode deixar de estar com um pé, pelo menos um dos pés, no estratégico da empresa, para ter essa mentalidade empreendedora. Que a gente se conecta com dois conceitos de mentalidade que tem do livro Mindset, né, que é da Carol Dweck, que eu acho sensacional, que são conceitos importantes que a gente vê no dia a dia da empresa, que é a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A mentalidade empreendedora, ela está ligada a essa mentalidade de crescimento, que são, a gente pode observar as empresas que a gente vê, que são empresas que prosperam, empresas inovadoras, empresas que acompanham as mudanças, que acompanham as tendências, que buscam trabalhar com o uso da tecnologia ao seu favor, empresas que estão sempre buscando, que estão sempre aprendendo, que estão sempre inovando. A gente pode perceber e a gente percebe que quem está por trás, o empresário, ele tem uma mentalidade empreendedora. Já também a gente se depara muitas vezes com empresários que são aquelas pessoas que acham que do jeito que fez no passado vai funcionar agora, que tem aquela que não busca aperfeiçoamento, que não busca conhecimento, que não busca se capacitar, que fica estagnado, fica fixo em uma mentalidade que em algum momento da vida empresarial dele aquilo deu certo, mas que hoje não faz sentido nenhum acompanhar isso. Esses dois conceitos eles são muito interessantes que a gente vê. Hoje está sendo muito falado do mundo bunny. O que é o mundo bunny? O mundo bunny ele tem quatro conceitos que são muito interessantes. É um mundo frágil, porque todas as mudanças que estão acontecendo, isso está gerando, e eu falo frágil pelas pessoas mesmo. É um mundo ansioso, porque a tecnologia ela veio trazendo uma aceleração que eu entendo que as pessoas não estavam preparadas para isso ainda, não estamos preparados para isso, estamos nos preparando, isso gera ansiedade. É um mundo não linear, porque antes era uma coisa que o trabalho ele era totalmente linear. Hoje, se as pessoas elas manterem essa mentalidade fixa num trabalho linear, elas vão perder espaço no mercado, porque hoje já tem a inteligência artificial que linear ela faz. Tudo que for linear, a inteligência artificial faz. O que ela não faz é o que não é linear, que envolve sentimento, que envolve emoção. Então, isso aí é outra coisa. E uma questão também é a parte de incompreensível, algo ainda muito incompreensível. Existe essa incompreensão das pessoas. Então, por exemplo, um empresário que, entendendo esse conceito de mundo bunny, que é um mundo frágil, o que ele precisa? Trabalhar resiliência. Aí a gente entra nos conceitos que, cara, é aquilo que a gente fala, né? Tá tudo conectado. E se a gente está falando de empresa, a gente está falando de pessoas. Se a gente está falando de pessoas, a gente está falando de competências. E se a gente está falando de competência, a gente está falando de competências comportamentais. Então, a resiliência, eu vejo que é uma das habilidades que ela tem que ter numa mentalidade de crescimento, numa mentalidade empreendedora. O empreendedor ele tem que ter essa resiliência para lidar com esse mundo, que é um mundo incerto, que a gente não sabe como é que vai ser. Como que as coisas aceleraram de pouco tempo para cá. Então, esse é um ponto. Outro ponto, um mundo ansioso. Então, o empreendedor, o empresário que tem essa mentalidade, ele precisa ter empatia. Ele precisa ter empatia com as pessoas. E outra coisa, uma mentalidade de crescimento, atenção plena, estado de presença. A gente pode falar disso aí mais para frente, quando a gente for dar algumas dicas, né? Mas atenção plena, estado de presença, eu tenho que estar presente, porque senão o cara fica fazendo as coisas no modo automático, que é o que muitas pessoas fazem e que esse avanço todo essa aceleração trouxe para as pessoas. O não linear que eu já falei e o incompreensível. O não linear é a capacidade que a pessoa tem de entender o contexto e se adaptar e não fazer de forma linear. E a parte da incompreensível é necessário cada vez mais o empresário ele ter transparência
transparência com as pessoas que estão dentro da empresa dele, transparência com aquilo que ele quer com a empresa dele. É importante ele ter essa transparência. E outra coisa que entra também é a intuição. As decisões elas têm que ser tomadas também com equilíbrio entre intuição e razão. Porque aí entra também, eu vejo uma parte que se conecta muito, que é com a valorização das pessoas também. Então, essa mentalidade empreendedora, essa mentalidade empresarial, ela se conecta totalmente com essa mentalidade de crescimento. Porque as pessoas, os empresários, eles têm sim que se transformar para a empresa dar certo. Eles têm sim que se capacitar, que buscar crescer. O empresário, para que a empresa cresça, para que ele traga todo esse crescimento para dentro da empresa. E não ficar com a mentalidade fixa que no passado deu certo, daquela forma que eu fazia, dava certo antes, mas hoje, meu amigão, não dá. Se você continuar com essa mentalidade fixa, estagnada, sua empresa vai ficar estagnada. Ela não vai para frente, né? E as coisas elas estão muito rápidas, né, Felipe? Porque a gente percebe assim que, pô, tá começando mais um ano aqui, né? Eu tenho, assim, com as pessoas que eu tenho conversado, né, é meio que unânime, assim, a questão de que passou muito rápido. Passou muito rápido. Foi um ano que começou, terminou, já estamos começando mais um de novo, e a realidade é que a gente está cada vez mais atribuído de situações e que se a gente não trouxer esse estado de presença, presente que você está falando, né? Do empresário realmente falar assim, pô, aonde que eu tô nesse momento? Estava na semana passada conversando com uma pessoa e dentro disso que você falou agora de o empresário, ele vai agir no estratégico, ele vai agir no tático, ele vai agir no operacional. Isso faz parte da vida eu vejo assim, de grande parte dos empreendedores. Isso não tem problema. O problema é quando a pessoa não sabe que ela está fazendo isso ou aonde que ela está em cada um desses momentos, né? Porque o que acontece? A gente está ali no operacional fazendo as coisas principalmente no momento assim de estruturação, de crescimento, de organização da empresa, faz parte. Mas o empresário precisa entender que aquilo precisa ter um limite para que ele possa estar pensando na empresa, estar construindo a empresa. Por isso que eu mesmo assim, Felipe, em todos os clientes que a gente atua, né? Quando o empresário fala, eu vou assumir tal função por um período, olha, essa função, ela é uma função operacional, né? Ela pode ter uma visão estratégica? Pode, mas isso pode vir de cima. Não precisa você fazer isso para que essa função tenha uma visão estratégica de atuação. Agora, quando você vai parar de fazer a parte estratégica e vai ali dedicar horas para aquilo, dias para aquilo, dê um prazo para que aquilo se encerre, dê um prazo para que aquilo termine, porque senão você vai é sujeito a entrar num loop, é sujeito a entrar numa sequência, achar que aquilo faz parte e a realidade é que, assim, quando a gente pega, Felipe, o empreendedor, muitas e muitas vezes, né, ele acaba sabendo fazer melhor do que a massa, do que a maioria das pessoas, entende? Porque ele começou, ele tem uma Sim. experiência, ele tem uma jornada já naquela função. Então, muitas vezes, ele acaba se cegando, por exemplo, não, mas é que só eu sei fazer. Mas é que se eu não fizer, não dá certo. Mas é que se eu não olho, não dá certo. Se eu nisso, não dá certo. E a gente teve uma conversa, o episódio anterior que você não teve aqui, a gente fez uma conversa com o Ledir Massignani, da Ledir Automóveis, e, cara, foi uma troca de ideias muito legal, muito legal. E agora a gente estava sábado passado, a gente está gravando esse episódio hoje aqui, dia 26 de dezembro, né? A gente estava lá no dia 23 na Ledir Automóveis, de portas fechadas, apresentando o planejamento estratégico para toda a equipe da empresa, apresentando os números da empresa de 2023, aonde que a gente queria chegar, aonde que a gente chegou, o que que a gente viu que faltou, o que que a gente viu que sobrou, que foi muito bom. Então, e eu estou tocando nesse assunto porque o próprio Ledir mesmo, ele é um cara que hoje ele reconhece. Hoje ele reconhece o quanto que a mentalidade dele se transformou. O quanto antes ele tinha medo de fazer um planejamento e fala, não, mas e se eu mudar de ideia? O que que as pessoas vão pensar? Entende? E hoje, ele, que nem a gente comentou no próprio episódio, ele estava desde setembro anotando coisas que ele queria colocar no planejamento do ano que vem. Então eu vejo que essa capacidade de transformação, aí você vê a valorização das pessoas, você vê a visão de longo prazo, você vê a continuidade das coisas. Uma coisa que, por exemplo, que mudou muito na mentalidade da Ledir Automóveis, por exemplo, é a capacidade de saber que, ó, a gente colocou para rodar. Cara, não rodou 100%. Não quer dizer que não rodou nada, não quer dizer que eu preciso parar tudo e começar de novo. Pera, pega isso daqui agora. Aonde que está faltando rodar melhor? Aonde que precisa ser corrigido, entende? E aí você vai lá e aperfeiçoa aquela capacidade. Porque muitas vezes o que que acontece? A ideia que a gente tem, ou vamos chamar a estratégia que a gente tem,
ela é boa, ela faz sentido para dentro do negócio, mas a forma com que a gente coloca aquilo para rodar, às vezes precisa de ajuste. Por que que precisa de ajuste? Porque o planejamento em si, Felipe, cara, ele aceita tudo, entende? Ele aceita o que você colocar lá, ele vai aceitar. Só que aquela velha frase, né? As abóboras elas vão se encaixando conforme o andar da carruagem, é uma realidade nas empresas. Então a gente planeja, mas quando você vai para rodar, isso tem um impacto das pessoas que estão recebendo aquela mudança, você tem um impacto do próprio ambiente, a cultura empresarial, o que que ela aceita, o que que ela não aceita. E um ponto que eu vejo assim, ó, a mentalidade, quando a gente trabalha ela de uma forma consciente para o empreendedor, e o empreendedor entende que ele precisa transformar, que ele precisa mudar aquela forma de ver, e a gente estende isso também para toda a empresa, facilita bastante o processo. Porque muitas vezes o que acontece? A gente vê, Felipe, empresas que a alta gestão ou os diretores têm uma visão muito legal. Têm uma visão muito legal das coisas, mas eles acham que as pessoas que estão abaixo deles vão ter essa mesma visão rapidamente, ou da mesma forma que eles têm uma visão, os outros também têm que ter essa visão, entende? E a realidade é que não é assim, porque muitas vezes o empreendedor que está ali seguindo aquela jornada, buscando um autoconhecimento, buscando um desenvolvimento, buscando fazer as coisas de uma forma melhor, isso não é uma realidade de todas as pessoas. Não é todo mundo que tem essa busca, não é todo mundo que quer fazer dessa forma. Então eu vejo que quando a gente olha num sentido assim organizacional, é indispensável que a gente se preocupe com a perspectiva de conhecimento, de aprendizado de pessoas, para que a gente previna e documente e estabeleça ações que vão justamente criar a demanda para que toda a organização se prepare mentalmente para aquelas transformações que vão acontecer. E isso, Felipe, eu vejo assim, ó, é a essência, por exemplo, do planejamento estratégico. O planejamento estratégico, eu vejo que assim, ó, ele tem como pilar central uma capacidade de uma mentalidade totalmente de crescimento. Porque senão você não consegue, primeiro, criar uma visão de futuro. Você não consegue, você está estagnado. Você está fixo naquela realidade. Você acha que aquela realidade que você está vivendo, que a pessoa está vivendo, é a realidade. E In- não a realidade que ela está criando para ela naquele momento, né? Inclusive, a gente se depara muito com empresários com mentalidade fixa quando vai construir a visão de futuro da empresa, porque o cara Tem medo. tem medo É. de colocar no papel aonde ele quer chegar e muitas vezes não acredita que ele tem potencial e capacidade de chegar aonde ele quer. E a gente se depara com isso. Duas coisas que você falou aí que são importantíssimas, que a gente já estamos falando aqui de uma visão geral do planejamento estratégico, relacionando com essa mentalidade empresarial, né? Mas dois pontos que você falou que fazem todo sentido e que estão totalmente ligados com o que eu falei do mundo Bunny, que é a forma como as coisas estão acontecendo no mundo hoje. Um empresário que tem um planejamento estratégico, coloca para rodar, e ele não tem a capacidade ou a mentalidade de crescimento de saber que vai ter erro e ele vai ter que corrigir rápido, vai ter que pôr para rodar de novo, vai ter que corrigir. Então, errar é natural no processo, faz parte. Faz parte e o empresário que tem essa mentalidade de crescimento, ele sabe disso. Ele sabe que ali existe um aprendizado. E ele sabe que o fracasso ele vai acontecer e que o que é mais importante é corrigir rápido aquilo ali. Então sempre vai ter coisas para melhorar. Isso aí sempre vai ter. E a gente se depara muitas vezes com um empresário que a gente percebe essa mentalidade fixa, né? O cara quer colocar para rodar e quer que de cara aquilo ali seja perfeito e já saia funcionando e não vai acontecer. A probabilidade de acontecer dessa forma é muito, muito, muito E pequena. se acontecer, existe uma máxima aí no mundo das startups, né? Que se nasceu perfeito, nasceu tarde. É, Entendeu? Ou seja, se o cara conseguiu, não, nasceu e nasceu redondinho. A probabilidade de ter nascido tarde é grande, e às vezes esse tarde, na verdade, no mundo dentro da empresa, isso pode significar, por exemplo, deixar de aproveitar muitas melhorias que a empresa poderia ter tido naquele período, entende? Querendo que aquele negócio rodasse 100% perfeito. Agora, tem um ponto que você falou do fracasso, que eu vejo que é fundamental deixar claro. Que vai dar errado, que pode não acontecer 100% redondinho, faz parte, faz parte. Agora, tem que olhar para aquilo querendo corrigir imediatamente, que é o que isso. você falou, porque o que, que normalmente a gente também vê acontecer, Felipe? A gente traçou uma meta de 100, mas alcançou 90. Não, tá bom, galera, tá bom, tranquilo. Alcançamos 90, tá bom. Não, não tá bom. Entende? Eu não vejo que a gente pode se acostumar com isso, entende? Porque uma coisa é a gente aprender com o fracasso, corrigi-lo
para fazer o sucesso. Outra coisa é se acostumar com o fracasso achando que é normal, entendeu? Achando que é normal. Aí, por que que isso não pode acontecer? Porque é sujeito, quando for criada uma meta nova, fica uma coisa mais, não, vamos colocar a meta lá, mas se não alcançar tudo certo, beleza, vamos para frente. Não, não é assim. Cria uma Eu, cultura que não se cumpre meta. Que não péssima se dentro da cumpre meta, empresa, né? exatamente. Aí eu vejo assim, se você está dando, você está documentando, você está dizendo que é uma meta, então é uma meta. Vamos perseguir essa meta, vamos ir até o fim dessa meta para que ela realmente seja cumprida. Porque nesse ponto, Felipe, eu vejo que assim, não é sobre a meta que a gente está falando, é sobre a moral da empresa perante toda uma equipe de pessoas que ela está dizendo, vamos fazer, vamos fazer. O gestor, o dono, o líder, o empreendedor, o empresário, chame do que quiser, ele tem que ser o primeiro autorresponsável com o cumprimento disso, porque senão o que que acaba criando? Um efeito cascata de falta de moralidade no cumprimento das coisas. E isso depois se estende não só para metas, para Para prazos, tudo. entende? Para correções de processos, para melhoria contínua, que muitas vezes só se faz dizer. E é por isso que eu vejo, quando a gente fala, por exemplo, a questão da visão empresarial, né? A nossa metodologia de fazer o empresário mergulhar dentro dele primeiro, entender o que que dentro dele está fazendo sentido na vida, o que que dentro dele faz sentido ele estar ali dentro. Cara, aí você vê muitas vezes nas dinâmicas que a gente faz, Felipe, as pessoas chorando. Entende? Por quê? Não que a gente está ali para isso, né? Não, não é esse o sentido. Mas muitas vezes as pessoas começam a criar questionamentos de vida que há muito tempo não faziam, e se é que em algum momento da vida fizeram. E eu entendo, sabe, Felipe, que para a gente estar dentro de uma jornada que ela, digamos assim, no longo prazo ela vai ter sucesso, cara, a pessoa tem que estar curtindo essa jornada, ela tem que estar curtindo esse processo, porque senão fica muito pesado, cara, fica muito pesado. É indispensável que a gente esteja curtindo isso. Claro que existem momentos, né, Felipe, a gente não tá, digamos assim, todo dia fazendo 100% daquilo que a gente quer fazer. Não, a gente tem momentos que a gente tem que fazer o que tem que ser feito, faz parte, é a vida adulta. Agora, num grosso do processo, na grande parte dele, a gente tem que estar curtindo essa jornada, o dia a dia, porque se a gente for só pela meta, por exemplo, não, a meta é fazer tal coisa. Aí o cara vai, rala, 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 cumpre a meta. E aí? Que graça tem depois disso, entende? Claro que a meta, existe o tesão de cumprir a meta? Tem, mas o tesão mesmo tem que estar na jornada, no cumprir a jornada, do gostar desse processo de cumprimento da meta, e não só se a meta, porque depois você vai dobrar a meta, você vai triplicar a meta e tal, e aí, que graça tem isso depois, entende? Isso aí está dentro do segundo ponto que eu ia falar, que é justamente o empresário vender essa visão, né? E olhar para os colaboradores como clientes internos, né? Uhum. E aí são clientes que eu preciso conquistar esses clientes. E aí quando o empresário ele consegue vender essa ideia para os colaboradores, facilita as pessoas curtirem o Facilita. processo e chegarem a isso. Isso que você falou é muito importante, porque senão cria dentro da empresa essa coisa, não batemos a meta, mas tá bom, fizemos 90, mas a meta era 100. Então, não, por que que nós não fizemos 100? Onde que nós erramos? O que que a gente precisa melhorar? Porque senão cria aquela cultura de passar a mão na cabeça, né? Aí desanda todo o processo. E aí que vai essa questão do aprendizado contínuo, né, Felipe? Com Porque o não, certeza, o não cumprimento de algo mostra um fato, entende? claro. Que existiu uma causa que gerou aquele fato e que se não houver ações que possam fazer um processo de correção, aquilo provavelmente vai se estender para todo ano, entende? E a empresa vai achar que aquilo no final do ano, ó, não cumprimos, tá tudo certo. E eu, muitas vezes acontece, né, Felipe, de uma meta realmente não ser cumprida. Acontece, isso é uma coisa Isso aí normal faz acontecer parte. nas empresas. O que eu vejo que, por exemplo, assim, chegou no final do ano, não cumpriu a meta, não alcançou o resultado que precisava alcançar, mas você faz um empilhamento de ações que foram executadas, de iniciativas, de possibilidades que foram testadas, tudo mais, você chega e fala, ó, gente, não cumprimos. Mas olha só, esse aqui não cumpriu, mas pela nossa força, pela nossa gana, pela nossa disposição, todos os outros pontos foram cumpridos, e esse aqui que não foi cumprido, ou esse dois, três aqui que não foram cumpridos, eles não geraram um impacto tão grande dentro da organização, porque a gente conseguiu, pela nossa iniciativa, fazer com que outros indicadores, outras metas que foram traçadas, foram cumpridas, superadas, extrapoladas, entende? E a gente conseguiu, de certa maneira, manter digamos assim, um crescimento, um nível satisfatório de sucesso dentro da organização, e a gente tem a condição de projetar o próximo ponto. Porque ao mesmo ponto que a gente está falando aqui de mentalidade, né, Felipe? De mentalidade, de visão de futuro, de missão, de valores, de coisas que de alguma maneira isso tem uma importância filosófica dentro da organização, tudo isso só se paga com a linha fechando no azul.
Então, a gente tem que estar sempre colocando de uma forma prática essa mentalidade, essa visão das coisas, porque se a gente não fizer isso, uma empresa que ficar acumulando linhas vermelhas em seu DRE vai chegar no final de um determinado momento que não vai conseguir manter as portas abertas e o cumprimento desse trabalho. Por isso que a missão, para ela ser uma missão, mesmo, digamos assim, a gente precisa ligar ela diretamente a uma visão que é o que vai dar a condição, a força, a magnitude, digamos assim, para que aquela missão se cumpra. E é aqui que você falou a questão, muitas vezes o empresário não consegue nem ver, né? Não consegue nem imaginar que ele pode fazer algo tão grande ou tão grandioso, né? E muitas vezes ele não percebe que ele saiu, às vezes, do nada para algo que já tem uma proporção, ou seja, hoje ele tem muito mais ferramentas para fazer algo grandioso do que ele tinha quando ele começou, e às vezes por estar imerso dentro do dia a dia do negócio, ele para de acreditar naquilo como algo que pode ser muito grande, né? Isso aí é algo assim que a gente vê, né, no dia a dia dos empresários. E um outro ponto que você falou aí que eu acho bem legal, que é a forma, a nossa metodologia, a forma como a gente inicia esse processo de construção da filosofia empresarial, partindo do empresário, Do da empresário. pessoa. Qual que é a missão, valor e visão que a pessoa tem? E aí, partindo disso aí, constrói-se a missão, visão e valores da empresa. Isso é muito importante porque muitas vezes as pessoas elas não param ou nunca pararam, igual você falou, para olhar para dentro delas. E quando a gente consegue extrair isso da essência do empresário, facilita muito a empresa ela ter um sucesso, sabe? Ela ter uma prosperidade, né? Isso é bem importante. Não fica só o quadro na parede, né? Não fica só o quadro na Que é o que a parede, gente que fala muito, né? é muito comum que faz, porque eu vi que o Sebrae fala para fazer missão, visão e É. valores, ou eu vi porque a norma ISO pede para poder ter visão, missão e valores, mas não, isso é uma filosofia que tem que estar dentro da empresa, que tem que estar enraizada nos colaboradores. Vamos falar de cases? Vamos. Antes da gente conectar isso aí, que eu te fazer essa mesma pergunta, pra gente falar de uma coisa que você estava contando ali, de um livro que você está lendo, né? Mas olha só, Felipe, eu tenho percebido assim, ó, e principalmente na base das nossas últimas experiências, né? Eu percebo que o plano empresarial, de alguma maneira, essa nossa missão assim de transformar a mentalidade do empreendedor, dos caminhos para a gente conseguir fazer isso é justamente nesse ressignificar missão, visão e valores, entende? Que até na nossa forma de aplicar esse trabalho de filosofia na empresa, a gente começa pelos valores, né? A gente Ah, é começa pelos diferente, né? valores, né? Que já é uma coisa diferente, né? Porque o que acontece? Os valores, como a gente está falando de mentalidade, filosofia empresarial, né? Os valores, eles são algo assim que a gente carrega na nossa essência, né? É muito parte do eu de cada um de nós, é o como a gente se comporta, é o como a gente age, é o como a gente se relaciona com as pessoas, é toda a nossa forma de ser, de ver, de encarar a vida, né? E quando a gente começa por isso, muitas vezes nesses valores já está uma parte intrínseca da missão que a pessoa tem, Sim. daquilo que ela quer gerar para o mundo, daquilo que ela quer fazer. E às vezes parece um papo assim muito, para um lado filosófico, né? Para um lado muito assim, tipo, bonitinho e tal. Mas a real é que eu, particularmente, assim, tenho percebido cada vez mais, sabe, Felipe? Ontem estava conversando com uma pessoa ainda, e ela falando o quanto que ela estava desgostosa com o trabalho dela, com a vida dela, com a profissão que ela tinha escolhido, e que ela não estava vendo, assim, tipo, como seguir naquela profissão. E que ela fez na hora lá porque, cara, tinha que fazer alguma coisa. Entende? Aí aquilo começou a ganhar uma proporção na vida dela, casou, teve filhas, aí tem que manter a casa, tem que manter não sei o quê. Aí o cara passando dos 40 e fazendo as coisas porque tem que fazer. Daí eu até indiquei pra ele, eu falei, cara, leia um livro, A Coragem de Não Agradar. Entende? Ele falou, cara, o que esse livro fala? E comecei a contar umas coisas pra ele, e você vê assim, a pessoa presa numa vida que não é dela, digamos assim, porque ela precisa manter um status, ou ela precisa manter uma aparência, ou porque ela precisa manter algo que ela construiu, entende? E a realidade que eu vejo, cara, é que a gente precisa ter a coragem, sabe? De alguma maneira, fazer algo na nossa vida que, cara, faça a gente se sentir diferente, energizado, sabe? Feliz, disposto para fazer o que precisa ser feito, sabe? Porque senão, cara, a vida fica muito chata, mano. A vida fica muito chata. Eu mesmo sou uma pessoa que não tenho disposição para viver uma vida chata, entende? Eu não consigo, é uma coisa que me bloqueia. Eu não consigo estar num ambiente ou com pessoas ou em projetos que de alguma maneira aquilo não me desperta um tesão em fazer, sabe? Que tá fazendo porque quer fazer. Isso aí eu acho muito
muito importante na vida da pessoa, mas tem um ponto aí, cara, que tem que ter muito, 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 muito cuidado. Muito cuidado. Que é o seguinte, as pessoas, elas acham, muitas pessoas, que na profissão tudo são flores, tudo é mil maravilhas. E não é. Qualquer profissão, qualquer coisa, por mais que você faça com amor, por mais que você goste, vão ter momentos, vão ter situações, vão ter coisas que você tem que fazer e que você não gosta de fazer, Com mas você certeza. tem que fazer. Então não é sempre assim tudo mil maravilhas, né? Vamos pegar o exemplo da palestra que a gente participou lá do Giovanni. O cara chegou a ser um dos melhores jogadores do mundo. Uhum, Mas todo mundo ia embora, o cara ficava batendo bola na parede horas. uhum. Você acha que o cara gostava daquilo ali? Lógico que não. Mas ele tinha que fazer. Então tem coisas que a gente tem que fazer pela necessidade e que a gente não vai gostar de fazer. Mas tem que ter essa conexão, É. né? Isso tem que ser menos, né? Tem que ser numa quantidade menor. Proporcionalmente o que a gente está fazendo, a gente está gostando muito mais. Mas é que, sabe o que eu vejo, Felipe? A questão assim de você fazer o que precisa ser feito, mesmo de o não gostar daquela tarefa especificamente falando, ela está dentro de um contexto que está fazendo Sim. sentido, né? Então eu acho que é normal. Agora, uma coisa que eu vejo que as pessoas muitas vezes elas se habitolam e se condicionam e se propõem a fazer coisas que dentro de um contexto não está fazendo sentido na vida da pessoa. Entende? Por algum motivo ela entende que ela precisa fazer aquilo, porque se ela não fizer, alguém vai falar alguma coisa, vai pensar alguma coisa, vai questionar alguma coisa. E aí a pessoa muitas vezes ela tá fazendo o que ela não gosta, para comprar o que ela não precisa, para agradar pessoas que muitas vezes não estão nem aí para a vida dela. Entende? E a realidade é que muitas vezes as pessoas se preocupam com o que os outros estão se preocupando, e cara, cada um tem a sua vida, entende? E às vezes muitas pessoas não estão nem se preocupando com a pessoa, entende? O que ela faz, o que ela deixa de fazer, e é a pessoa que fica habitolada dentro disso, né? E eu acho que o ponto disso aqui, Felipe, é a gente de alguma maneira encontrar algo que faça um sentido diferenciado na nossa vida, entende? Que tenha assim um sentimento de, cara, eu vou fazer, eu quero fazer, eu me sinto bem fazendo, entende? Eu É, gosto do que eu tô fazendo. e isso é legal que a gente tava falando, falar pra gente poder encerrar, porque esse assunto dá pano pra manga, né? Dá Era um pra. assunto, eu gosto desse assunto, eu acho um assunto Uhum. muito importante e que tá diretamente ligado ao autoconhecimento, né? Com certeza É, absoluta. e aí a gente inicia o nosso trabalho, inicia a nossa metodologia trabalhando o autoconhecimento, Uhum. né? Para quê? Para que a pessoa ela se conecte com a essência. Porque senão é sujeito a se conectar com o ego. E aí se conectou com o ego, meu amigo, aí vai fazer isso aí que essa pessoa É, tá fazendo aí, ó. Preocupada com o que o outro tá pensando, isso é ego. é. Totalmente. Então, a gente começa o nosso trabalho, nossa metodologia, é pela essência, é pelo eu. Eu. Primeiro eu, identificando, estudando, examinando, refletindo meus valores, minha missão, minha visão, para depois trazer isso para a empresa. Então, inicia a nossa metodologia trabalhando na essência, trabalhando no autoconhecimento. Muito massa isso aí. Legal. Ô Felipe, como é que é? Esse é o plano empresarial. Esse é o plano empresarial. Legal. Como é que é aquele livro que você começou a ler que você estava contando lá? Conta aqui pra gente deixar isso. É, é o seguinte, no livro tem na verdade, eu estou começando o livro agora, então não tem muito o que Uhum. falar, Mas é né? que eu achei legal a Eu história. comecei a ler o livro hoje, então só que eu cheguei empolgado aqui é, com o livro, né? Até esqueci o nome do livro. Mas é o Daqui a pouco seguinte, você aqui lembra. conta a história de uma empresária que ela veio de uma empresa familiar, começou pelos avós e depois passou para o pai e passou para ela agora. Assim, o pai está na empresa ainda, mas terceira geração, né? E aí ela entrou na empresa, ela começou a estudar, é uma empresa da indústria farmacêutica, ela começou a estudar engenharia química. E aí, todo empolgado e tal, o pai colocou ela para trabalhar na empresa, só que o pai colocou ela para trabalhar no almoxarifado. Então, já começou meio bravo com o pai, né? E aí ele foi colocando ela em todas as áreas da empresa. Ela rodou em todas as áreas da empresa. E ela teve a oportunidade de ir para o financeiro. Não sabia nada de financeiro, não é o que ela mais gosta de fazer, mas ela foi buscar se capacitar, uma mentalidade de crescimento. Já que estamos falando de mentalidade. Mentalidade de crescimento. Ela foi buscar fazer uma pós-graduação na parte de finanças, fazer curso na parte de finanças. Identificou alguns gargalos dentro da empresa e foi aí que ela teve a oportunidade de começar a liderar, de começar a mostrar as qualidades dela, né? E aí ela ficou responsável por fazer o planejamento estratégico da empresa.
de 5 anos. É, e ela fez o planejamento estratégico um dos principais objetivos era dobrar o faturamento da empresa. E em 5 anos ela conseguiu dobrar o faturamento da empresa. A empresa que faturava 500 milhões passou a faturar 1 bilhão. E aí ela fala da mentalidade, que os avós dela começaram com uma mentalidade, aí depois, pelo a condição que tinha, a forma como o mundo era naquela época, que se eu não me engano era de 69, 69. Aí depois veio o pai na direção da empresa, e aí já tinha uma outra mentalidade, e aí depois veio ela com outra mentalidade aí dentro desse mundo aí que a gente está falando. E o legal que ela fala, que eu acho muito interessante, é que apesar de ter as mentalidades diferentes, e foram, a empresa, a mentalidade do avô era uma mentalidade de crescimento, a mentalidade do pai é uma mentalidade de crescimento, mentalidade dela é uma mentalidade de crescimento, tanto que a empresa hoje é uma das maiores do Brasil, Uhum. Apsen que chama. E aí, mas uma coisa que ela fala que eu acho muito importante, cara, ela fala o seguinte, que desde o avô, o pai e ela, eles têm um, uma bandeira que eles defendem, que é a valorização das pessoas dentro da empresa. Eles valorizam. Ela fala que valorizando as pessoas, a gente chega nos números. Então isso é uma coisa muito legal. Então ela passa por toda essa história e vem com a mentalidade lá do avô, mentalidade de crescimento, uma empresa que vem valorizando as pessoas desde lá de trás. Hoje é uma empresa e ela tá de novo à frente do planejamento estratégico da empresa para 2025 com o objetivo de faturar 2 bilhões. Olha só. Então, assim, ela vem Dobrar de novo. dobrar de novo, dobrar de novo. E ela fala da importância do planejamento estratégico, né? Foi o que eu peguei até agora foi isso, mas Uhum. eu achei muito interessante ela contar a história e isso se conectar com o que a gente faz, né? Que ela fala do planejamento estratégico, ela fala da mentalidade, que é muito importante, essa mentalidade de crescimento, do aprendizado, né? Ela fala dessas capacidades, ela fala de algumas habilidades, habilidade de resiliência, que a gente falou, a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de ver o outro, de enxergar o outro. Então eu acho bem legal. Isso é um case, eu ainda não terminei de ler o livro, mas é um case muito que eu achei relevante da gente considerar, porque para a gente ver, Tomás, é, a importância que é o planejamento estratégico e que mesmo empresas que são pequenas, elas não só podem, como elas devem começar a adotar essa metodologia dentro da empresa. Uhum. Porque essa empresa, um dia ela foi pequena, lá com a avô, que começou com um laboratório. Hoje Uhum. eles são uma indústria farmacêutica. Então eles já vinham fazendo esse processo. Tanto que ela falou que ela assumiu o planejamento estratégico, mas isso já acontecia na empresa há muito tempo. Uhum. Né? Então os empresários eles começaram a enxergar o valor que isso tem. O valor que isso tem. E que eu posso colocar isso dentro da minha empresa, mesmo eu sendo pequeno. Porque o planejamento estratégico ele vai me dar a condição de ser grande um dia. É isso Porque aí. a gente tem uma visão de futuro, eu posso projetar isso. E a cada ano eu vou ajustando e vou colocando. E uma coisa que ela fala que é muito top, que é o que a gente fala, que a gente vem batendo nessa tecla sempre, é a visão. Eu tenho uma visão. Eu não posso sair da rota. Ela deixa isso muito claro. Siga a sua visão. Você tem um rumo, então siga esse rumo. Qualquer coisa que te afaste desse rumo, que te afaste dessa rota, você tem que eliminar. Ô, Muito Felipe. massa. Isso aí foi só as primeiras 35 páginas do livro que eu Não, li, já achei fenomenal. e é legal, eu pedi pro Felipe contar isso aí, porque ele tava, um pouco antes de começar a gravar, ele começou a contar exatamente isso, né? E o que eu achei legal foi justamente essa questão da conexão com o planejamento estratégico, né? Esse livro está conectado com isso, e o que você falou agora, a gente vai aqui dar algumas, digamos assim, algumas dicas práticas para você poder exercer uma mentalidade mais assertiva ou de crescimento dentro da sua organização, mas antes disso eu quero te fazer um convite. O planejamento estratégico, ele não é definitivamente para grandes empresas. Ele é para quem quer ser uma grande empresa. Entende? E quanto maior essa empresa for, maior ela pode ser também. Ah, mas por que que isso é tão importante, Felipe? Por que que eu preciso ser grande? Por que eu preciso faturar muito? Olha, se você não tiver realmente uma missão de impactar o mundo, de fazer algo bom no mundo, talvez você não precise mesmo ter uma visão. Entende? Fica lá pequenininho, encrucado num canto lá, né, sem dar visibilidade para aquilo que você quer fazer. Agora, se de alguma forma você tem algo que você quer que chegue até as pessoas, que você quer que melhore a vida das pessoas, que você quer impactar esse mundo de alguma forma, você precisa construir uma visão.
para que essa sua missão ela tenha proporcionalidade cada vez maior. E o planejamento estratégico, ele não precisa ser complexo, ele não precisa ser difícil, ele não precisa burocratizar o seu negócio. Totalmente ao contrário, se de alguma maneira, em algum momento, ou hoje ou no passado, você entendeu que o planejamento estratégico é isso, a tua visão de planejamento estratégico ela precisa ser refinada. E o plano empresarial tem uma metodologia de implantação do planejamento estratégico que é prático, é fácil e é rápido de ser executado. A gente tem visto empresas já com alguma proporção, né, Felipe, em torno de 60 dias, a gente está executando o planejamento estratégico, né? E isso pode ser feito até em menos tempo. Tanto pode ser feito em menos tempo que a gente tem a imersão Plano A, que é um evento que acontece em 2 dias. São 2 dias inteiros, imersivos dentro da nossa metodologia, aonde você aprende a desenvolver uma visão de futuro, a desenvolver uma filosofia empresarial, a entender o cenário da tua empresa, entender o presente, poder criar ações, objetivos, indicadores e acompanhar tudo isso e sair no final desse evento, dessa imersão, em 2 dias, com o seu planejamento pronto para ser executado imediatamente na sua empresa. Se isso faz sentido para você, acessa agora lá, imersão.planoempresarial.net, que a gente tem aí agora para 2024 uma turma por mês, praticamente ela vai acontecer, onde você tem a oportunidade de imergir numa metodologia validada, numa metodologia que é aplicada em diversas empresas aqui da nossa região. Lá na própria imersão você tem estudos de caso, onde você vai entender como que isso transformou a realidade da empresa. E se você quer conhecer quais são esses estudos de casos, você acessando ali imersão.planoempresarial.net tem um teaser desses estudos de caso lá que você já vai ver é uma palhinha do que a gente está falando, né? E isso é uma oportunidade que eu vejo assim, ó, valiosíssima, de você começar 2024 com um plano real, com essa visão clara, esse foco. Isso faz toda a diferença, Felipe, nos negócios, toda a diferença nos negócios, essa visão clara de futuro. E se você está ouvindo esse episódio em qualquer época do ano e não tem um planejamento, mesmo que você não está no começo do ano, para tudo. Coloca um planejamento, coloca uma visão. Eu já comecei, por exemplo, planejamento estratégico em julho, já comecei em agosto, já comecei em setembro. Entende? Quando você não tem, o melhor momento de começar é agora. Agora, se você tem, aí sim, você pode deixar isso para um começo de ano, para um final de ano, para você fazer uma forma cíclica de 12 meses, né? Mas se não tem, começa agora, começa a colocar no papel, porque isso dá aquilo que o Felipe falou agora, uma visão clara de aonde é que a organização vai chegar e mediante essa visão clara de aonde a organização vai chegar, você tem a condição de alocar a sua energia financeira, a sua energia de capital humano, a sua energia de tempo, de disposição, de concentração para você fazer as coisas acontecerem dentro da sua empresa, porque senão, quando a gente não tem um caminho claro, Felipe, é uma frase que ela é meio até batida demais, mas é muito realidade. Se você não tem um caminho claro para ser seguido, qualquer caminho vai servir. E aí as oportunidades elas começam a pipocar na frente da tua empresa, na frente do gestor, e é sujeito você achar que toda oportunidade é para você e que você tem que abraçar e que você tem que fazer, porque você tem uma mentalidade empreendedora. Mentalidade empreendedora, sem um direcionamento claro, sem uma visão de futuro, sem uma visão empresarial do negócio, ela mais atrapalha do que ajuda. Ela mais atrapalha do que ajuda, Felipe. Porque o empresário, muitas vezes, isso é um erro cometido por grande parte dos empreendedores, principalmente quando começa a reunir algum tipo de sucesso, de achar que dá conta de fazer tudo, de achar que consegue fazer tudo. Só que nós temos 24 horas iguais para todo mundo. Todo mundo tem 24 horas, né? E muitas vezes a pessoa até consegue fazer tudo que ela quer, mas aí também ela não vive, né? Não vai ter outra coisa para fazer na vida, né? Aí vai ser solamente empreender, digamos assim. E a real é que, cara, é importante a gente de alguma forma conseguir construir uma vida que tenha outros pontos importantes na nossa vida, por mais que eu vejo que o empreendedor muitas vezes é um estilo de vida, né? O cara faz isso o tempo inteiro, né? Eu estava ontem conversando com uma pessoa e falei, cara, para mim é hobby ouvir um podcast que fala sobre empreendedorismo, que fala sobre mentalidade, que fala sobre comportamento, entende? Eu tô às vezes me descansando e vendo esse tipo de conteúdo, entende? Que é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me toma tempo, eu não faço porque eu tenho que fazer, né? Ô Felipe, Ah, e a gente tava falando de cases. uhum, Você já falou o case do Ledi também, falei um case do que Ledir é agora. falando da mentalidade, É, exatamente. Não, e da assim, ó, mudança de mentalidade, é algo perceptível que a gente vê, né? Que é,
a mudança de mentalidade que ele teve ao longo desses anos aí E, da acompanhando. e da mesma forma que você falou, a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando de mentalidade, a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando de outros casos, de outros clientes que estão assim percebendo na prática, né, a diferença que faz você ter uma estrutura organizada, uma metodologia, uma coisa que tem um equilíbrio. E, Felipe, eu quero aqui lançar um desafio. Eu quero aqui lançar um desafio, entende? Se alguém que está nos ouvindo encontrar, ter acesso à nossa metodologia, na imersão lá, Plano A tem acesso à nossa metodologia, né? Se você pegar a nossa primeira temporada do Plano Cast ali, a gente basicamente foi passando pelas nossas etapas da metodologia do planejamento estratégico. Eu lanço um desafio aqui. Quem encontrar uma metodologia mais prática que a nossa, mais aplicável que a nossa, mais clara que a nossa, eu vou ter que dar um brinde. Eu vou ter que dar um presente, entende? Porque a realidade, cara, e aqui tô assim, uma autopromoção, e tô uma autopromoção mesmo do nosso trabalho, mas é que a gente vê assim, ó, Felipe, o quanto que e a gente bate muito nessa tecla, né? O quanto é importante nos nossos pilares da construção do planejamento estratégico, e não só do planejamento, mas de toda a nossa metodologia de mentorar as empresas, né? O quanto a coisa ela é sistematizada, ela tem uma sequência, ela tem um passo a passo para ser seguido, né? Eu estava na semana passada conversando com uma pessoa e mostrando isso para ela, ela falou, não, peraí, agora eu entendi que vocês fazem diferente. Porque até então, quem sentou aqui nessa mesa via com conversa, vinha de uma forma aleatória, a gente ficava ali sem saber qual era o próximo passo. Não, aqui nós temos o próximo passo. Quer dizer que é escrito em pedra? Não, não quer dizer que é escrito em pedra. Cada empresa muitas vezes apresenta necessidades. Mas a gente tem um guia metodológico que a gente vai conectando as coisas e vai atendendo conforme a empresa precisa. E o importante é que essa metodologia, ela é uma metodologia já validada, né? Já Então, validado. por mais que a gente encontra empresas de níveis diferentes, empresas de tamanhos diferentes, empresas de segmentos diferentes, a metodologia, ela se encaixa em todas essas empresas. Sim, Claro cara. que empresas com culturas diferentes, então algumas coisas elas são da metodologia, elas vão ser implementadas de acordo com a necessidade da empresa, de acordo com o contexto da empresa, mas a metodologia é uma só. É isso A aí. metodologia nossa ela é uma só que já foi validada e vem sendo cada vez mais validada. A gente estava até recentemente entrando com planejamento estratégico, com a nossa metodologia, numa empresa nova e já colocando os empresários para esse processo de reflexão. A galera já entendeu, pô, isso aqui é diferente. É Não diferente. passei, ainda não passei por uma metodologia dessa, Ah, né? Então o que a gente está falando é coisa que a gente aplica, que a gente vivencia e que a gente tem resultados, né? Vários cases de sucesso aí com a metodologia do plano empresarial. Para a gente poder encerrar esse episódio 18, o primeiro episódio da segunda temporada do Plano Cast, vamos dar algumas dicas de mentalidade, de mentalidade empresarial, mentalidade empreendedora, mentalidade de crescimento, porque fixo deixa para trás, hum. para esses empresários, né? O que eu posso fazer no meu dia a dia para desenvolver essa mentalidade ou para eu saber se eu tenho realmente essa mentalidade empresarial, né? Perfeito, Felipe. Concordo plenamente contigo. Para a gente conseguir sair daqui com alguma ação prática, né? Que eu acho que esse é um ponto importante no que a gente acredita enquanto metodologia, inclusive, né? Porque a gente, nos trabalhos que a gente desenvolve dentro das empresas, é uma coisa que a gente procura deixar sempre muito claro, né? Não tem uma fórmula mágica, não tem algo assim que você chega ali, coloca, pronto, aquilo resolve todos os problemas. Principalmente porque o nosso trabalho, ele está focado na mentalidade do empreendedor. Esse é o nosso foco. E o que a gente faz dentro das empresas, o trabalho que a gente desenvolve, ele só ganha proporção, só ganha força se a empresa fizer, se o empresário fizer. Então, muitas vezes o nosso trabalho, em basicamente todos os casos, ele é direcional. Ó, cara, precisamos colocar um plano de carreira para rodar. Ó, precisamos colocar um alinhamento de processo. Ó, precisamos desenvolver um plano de marketing. Agora, o fazer isso é importante que o empreendedor aprenda a fazer, que ele desenvolva esse trabalho, né? E uma coisa que eu vejo assim, ó, Felipe, Até para não ficar refém da gente com na certeza, empresa com a vida certeza. inteira, né? Então a Eu, gente eu preza falei, muito por isso, né? eu falei isso recentemente para um cliente, entende? Que um ponto que a gente tem é assim, ó, a gente não tem refém dentro da nossa metodologia, a gente não tem refém dentro do nosso negócio. O cara muitas vezes fica com a gente, Felipe, anos e anos, né? O Ledir falou isso no último episódio,
né? A gente inclusive ganhou uma plaquinha de reconhecimento pelo nosso trabalho de 5 anos completados, estamos entrando agora no 6º ano de trabalho, né? E por que que a empresa fica? Não é porque ela é dependente da gente, mas é porque ela já entendeu que a nossa própria proposta de trabalho, ela se renova. Por quê? Quanto mais a empresa entende, corrige, melhora, potencializa os resultados, mais coisas tem para ser feita. E quanto mais você faz, mais a empresa cresce, mais as pessoas crescem, mais o dono ganha dinheiro, mais as pessoas que estão lá dentro ganham dinheiro também, entende? E as coisas vão acontecendo gradativamente. Cara, até uma rápida pincelada aqui. Cara, fiquei muito feliz no evento que a gente estava com o Ledir lá, de ver um colaborador que até o ano passado estava numa outra função, entrando numa função nova, se entregando para o processo de coach que foi feito com ele, de capacitação técnica, de desenvolvimento, acreditando nas metas da empresa, ser o cara mais premiado da empresa. Entende? O vendedor com menos experiência na empresa ser o vendedor mais premiado, que bateu todas as metas, que superou todas as metas da empresa. E ali mostrou para mim de uma forma muito clara, Felipe, a gente até falei isso lá, a importância do comportamento. Entende? Porque tecnicamente falando, a gente podia dizer que ele era o cara menos privilegiado até um determinado momento, porque ele era o que tinha menos experiência ou menos conhecimento, pelo menos de uma forma, experiência, digamos assim, de ter vivido aquilo, mas foi o cara que, pelo comportamento dele, pela atitude, pela decisão irreversível que ele tomou na vida dele, ele simplesmente está transformando a vida dele. Entende? Era um cara que até então era lavador, né? E não que isso de alguma forma desabone qualquer tipo de mérito dele, né? Mas ele de lavador, uma função operacional, ele foi lá para vendas, cara, e foi empilhando resultado e batendo todas as metas dele, entende? Então isso é uma coisa só de bônus que ele recebeu, dá quase 5 salários, entende? Então olha a importância que tem a gente ter uma atitude de comportamento alinhado e fazer as coisas acontecerem. E aí, Felipe, a gente pode já entrar no nosso ponto prático, né? Que eu vejo assim, o primeiro, a primeira decisão assim que a pessoa precisa ter de uma maneira irreversível na vida dela, defina metas, defina objetivos. O que é que você quer fazer da vida? Entende? O que é que você quer fazer na sua empresa? O que é que você quer que a empresa seja? Faça, desenvolva e aprenda com os erros. Que é diferente de você, aquilo que a gente falou antes, não deu 100%, deu 90%, beleza, valeu o esforço aí, galera, tá? O importante é competir. É importante competir o cacete. Entende? O importante é ganhar, o importante é cumprir, não ganhar dos outros, eu tô falando, que também Sim. é uma consequência, mas ganhar da gente mesmo, a gente conseguir corrigir, melhorar e ser alguém melhor, né? Porque eu não sei, tem pessoas que não se motivam com isso. Eu particularmente me motivo. Eu quando olho o meu resultado desse ano e olho para o resultado do ano passado, e olho para o resultado do outro ano e falo, não, peraí, tô no caminho certo, as coisas estão acontecendo. Tô longe de estar onde eu quero chegar, mas eu estou nessa jornada. Eu estou enxergando isso lá na frente. Se eu continuar da forma que eu estou fazendo, se Deus quiser, e com o meu esforço e dedicação e de todas as pessoas que estão envolvidas junto comigo, eu venho alcançar aquilo que eu estou buscando para minha vida. Essa parte de definição de metas, cara, ela é crucial. Por quê? A gente está falando de uma mentalidade de crescimento. Essa mentalidade, ela é do empresário, certo? Então, é definir metas, igual você falou, metas dele, as minhas metas e as metas da empresa. E é importante, como dica para o empresário que quer desenvolver a mentalidade de crescimento, definir metas para a vida dele e todo santo dia ele se conectar com essas metas. Todo santo dia. Acorda, escreve, pendura, prega, coloca lá os objetivos, nem que sejam os principais. Todo dia acorda, olha aquilo ali. Que isso vai gerar motivação, engajamento. Tô caminhando, tô indo, tô buscando, sei onde eu quero chegar. Então isso é importante também. E saber que ao longo da trajetória vão ter fracassos e o que precisa fazer é corrigir rapidamente e voltar para a rota de novo, não sair da rota e fazer ter todo o aprendizado com esse processo, né? Isso aí eu vejo que é importante, que não é só a meta da empresa, é a meta da pessoa também. Do empresário de ter meta de querer crescer, né? De querer Uhum. crescer enquanto pessoa, de se capacitar, de buscar, de se desenvolver. Essa capacitação não é só técnica. A gente fala também da capacitação comportamental, da pessoa desenvolver o autoconhecimento, desenvolver as habilidades, desenvolver inteligência emocional, desenvolver resiliência. Então Uhum. são habilidades que são importantes de serem desenvolvidas e que tem que ter. Mentalidade de crescimento, eu tô o tempo inteiro buscando crescer. É ser melhor a cada dia. Ô Felipe, e até nessa parte, por exemplo, assim, definir metas, né, e objetivos claros, é importante que o empreendedor, enquanto líder
de pessoas dentro da organização dele, ele também incentive que as pessoas tenham isso dentro da empresa. Por quê? São com os objetivos de vida que as pessoas têm para a vida delas, que elas vão pegar aqueles objetivos da empresa e vão falar: ô, peraí, se eu cumprir com aquilo ali, para a empresa, eu também estou cumprindo comigo. Eu também tenho uma condição de fazer melhor. Então, por exemplo, o colaborador, pô, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero comprar um terreno. Ô, cara, olha só, se você nos ajudar com isso aqui, você vai ter um 14º, um 15º, um 16º salário e você também vai alcançar. Porque, sabe, Felipe, às vezes eu vejo assim, mas que os empreendedores, os meus colaboradores não têm sentimento de dono. Mas não são dono, entende? Mas eles não estão ajudando com as metas da empresa, porque não são metas deles. Entende? Como é que a gente faz o cara cumprir com uma meta da empresa? Faça isso ser uma meta dele. Como que isso se conecta com a vida dele, especificamente falando? Porque a realidade, brother, é que cada um tem que cuidar da sua vida, tem que cuidar dos seus problemas. E é claro, quando a gente se junta dentro de uma organização, o que que a gente entende? Que parte dos meus problemas são seus problemas, parte dos seus são meus problemas. Juntos, a gente tem objetivos e que o alcance desse objetivo principal da empresa vai nos ajudar na nossa vida pessoal a alcançar aquilo que a gente quer alcançar também. Isso aí é o que a gente falou, né? De entender o colaborador como um Como cliente cliente. interno. Então eu É. preciso vender essa ideia para Bem, ele. E por isso que é importante que a gente fala, só abrindo um parêntese da filosofia empresarial. Porque o colaborador sabendo, tendo um conhecimento de onde ele quer chegar, qual que é a missão dele, quais os valores que ele tem, se isso se conecta com a empresa, com os valores, visão e missão da empresa, a facilidade dele vestir a camisa e trazer aquela visão, aqueles objetivos para ele é muito maior. Então, por isso é importante, né, ter essa conexão. Então, para isso, o empresário ele tem que vender essa, essa visão, tem que vender esses objetivos para os seus clientes internos. Isso aí envolve comunicação, enfim, não vamos entrar nesse perfeito. mérito Mas fica como uma tarefa das de saber que tem que ações. fazer, né? Tem que fazer, tem que É. ser feito. E a gente fala também do aprendizado contínuo, que a gente já falou um pouco meio Uhum. que junto com as metas, né? Porque a empresa, o mundo está em constante transformação. Se eu não estou me desenvolvendo e acompanhando essas mudanças, eu vou ficar para trás. Uhum. Então, aqui vamos dar um exemplo claro, né? Aquele líder que antes era chefe, que achava que funcionou. A forma que ele adotava antigamente, ela funcionava, mas hoje, amigão, não tem mais espaço para isso. Tem que ser líder. Se não for líder, não vai ter equipe, né? Eu até lembrei o nome do livro, Sucesso é o resultado de times apaixonados. Opa. Então, precisa ter isso, né? Ser líder. Então, eu preciso mudar. Se antes eu era de um jeito, funcionava, hoje eu estou vendo que as pessoas estão mudando. Então, eu também preciso mudar o meu perfil para poder gerar resultado e ter uma equipe engajada e conectada. Então, esse aprendizado contínuo Ô, está sempre buscando isso, né? Sempre melhor, a cada dia. Nem que seja um pouco mais tolerante num dia, um pouco mais paciente no outro dia, um pouco mais resiliente no outro dia. Você não precisa ser o resiliente, não, mas aos poucos ir melhorando as capacidades, as competências. Preciso aprender a falar inglês. Então entra num curso, começa a aprender. Capacidades técnicas também. Precisa aprender a mexer num software específico. Vai lá, vai se capacitar, vai mexer. Então tá sempre buscando esse aprendizado contínuo. E também o aprendizado com o processo da empresa, né? Errou, pô, vamos corrigir, estamos aprendendo. Sempre buscando crescer. Mentalidade de crescimento. legal. Ô, Felipe, aí, dando sequência aqui, a gente até colocou aqui como uma das ações, assim, né, das dicas práticas, né? A gente colocou a resiliência e a autoconfiança, né? E eu já estudando um pouco a respeito desse tópico da resiliência, né? Eu vejo que tem a resiliência e tem também um termo que até naquele livro Antifrágil fala bastante, né? Da antifragilidade, que ele é um pouco diferente da resiliência, né? A resiliência, você tem uma condição de você cair, levantar e aprender com aquela porrada que você levou, e a antifragilidade daquela porrada já nem doer. Aquela porrada já ser uma coisa assim que o cara, não, bateu, beleza, não vou nem, não sofro com ela, não preciso entrar nesse processo de, digamos assim, cair, levantar e tal. Não, aquela porrada já nem me derruba. Eu sou mais forte que essa porrada, né? Agora, é importante pra caramba, né, cara? A gente ter a capacidade tanto da resiliência, como da antifragilidade, como da autoconfiança nesse dia a dia frenético que é o empreendedorismo, né?
Eu vou pegar o exemplo que eu falei lá do mundo bunny, que é uma das questões é frágil, né? É um mundo frágil, a fragilidade. As pessoas, elas estão frágeis. Muito mimimi. Muito mimimi. Não tem pessoas de fibra. Não, É. não tem, não tem, né? Tem, Mas tem. assim, né? A maioria A não é. maioria tá É, muito mimimi, o povo é. tá muito. Então, precisa ter essa capacidade de ser mais resiliente, ser mais resistente com as coisas, sabe? Resistente no sentido de resistência, de aguentar, né? Uhum. Porque as mudanças, elas estão, cara, estão muito aceleradas. Hoje a gente tá fazendo uma coisa aqui que pode ser que amanhã mudou tudo. Então, essa resiliência, ela é muito importante. E a autoconfiança, ela para eu ter uma mentalidade de crescimento, eu preciso ter confiança em mim mesmo, né? Porque como é que eu vou crescer se eu não estou confiando em mim? Ah, mas será que eu sou Uhum. capaz de fazer aquilo ali? Aí entra um tanto de coisa, que crenças e tal, que não vamos falar aqui. Mas a autoconfiança também, ela é muito importante. Eu tenho que ter confiança de que eu sou capaz de fazer para chegar, de crescer, de me dedicar, de ter uma mentalidade de crescimento, para eu chegar até lá e ter resiliência, porque eu vou ter que suportar as porradas que eu vou levar na caminhada. E é assim. A vida é assim, Não né? é, Faz não é parte. se elas vão vir, né? É Não, elas quando. vêm. Elas vêm. É só o quando. Mais É, cedo ou mais tarde elas não vão tem, acertar, né? não tem o que fazer, né? Faz parte. A vida tem altos e baixos, né? Até um parênteses de uma situação que ouvi um médico falando uma vez, né? Que se a gente pega até eu não vou saber o nome específico do equipamento, mas que mede as batidas do coração, né? Que Uhum. faz aqueles, Uhum. faz assim, né? Aí falou assim, a vida, ela é cheia de altos e baixos. Se ela ficar assim, você morre. Morreu. Então, é isso É. aí, temos que aprender a viver, né? E Temos é que nesses aprender a altos e viver. baixos que a gente consegue ir criando todo esse costado também, Exatamente. essa capacidade de lidar com as coisas, né? No sentido, se a gente tiver, digamos assim, se não tiver um piloto automático, né? Porque muitas vezes o cara tá levando porrada, levanta, leva porrada, Tá mas adormecido. tá adormecido, né? O cara tá ali achando que, não, é assim mesmo, tô apanhando, tô levantando. Não, mas peraí, por que que tá apanhando, né? Porque é aí que eu vejo que se linka com o anterior, né? O aprendizado contínuo. Pô, eu levei uma porrada, mas por que que eu levei essa porrada? Eu posso evitar essa porrada na próxima? Né? Essa porrada pode não me acertar na próxima? Eu vejo que isso tem uma necessidade de ser uma avaliação, porque senão a gente fica num loop ali só levando rasteira da vida, né? É. E aí a gente trouxe também a adaptabilidade e visão a longo prazo. Que essa é importante, até dando o mesmo exemplo que eu dei do líder, né? O cara tem que se adaptar. As É. pessoas, elas estão mudando. O mundo está mudando e as pessoas estão mudando. Se eu não mudar, se eu não me adaptar, eu não vou ter resultado, Hum. né? E a visão a longo prazo, tanto do empresário, né? Que muitas vezes a gente chega nas empresas, as pessoas elas têm, os empresários eles têm uma visão muito imediatista. Os caras eles têm dificuldade de pensar a longo prazo. Dificuldade. E isso é um ponto que o planejamento estratégico auxilia e muito Uhum. nessa visão de longo prazo, que é quando a gente define a visão de futuro. Uhum. Que às vezes os caras têm dificuldade, porque não sabe, não imagina daqui 5 anos. Pô, você falar pra uma pessoa pensar onde é que você quer estar daqui 5, 10, 15 anos, os caras travam, velho. Uhum. Não sabe. Então, essa capacidade de pensar, essa visão a longo prazo, ela é extremamente importante hoje, É. né? Extremamente importante hoje também. Porque até, né, tipo, a gente vê assim, muitas vezes os empresários questionam, né? Pô, mas visão de 5 anos, mas muita coisa vai acontecer até lá. Tudo bem. Agora, independente do que aconteça, se você daqui 5 anos chegar em algo, esse algo ser muito grande, o que seria esse muito grande? É aí que eu vejo que tá o segredo, entende? Mas o cara fala, não, mas é que em 5 anos muita coisa pode mudar. Legal, então coloque alguma coisa que mesmo que mude tudo, se isso acontecer daqui 5 anos, é foda na sua vida. Por exemplo, o nosso caso. Para a gente, independente do que acontecer, impactar 1 milhão de empreendedores daqui a 5 anos é grande pra caramba. Entende? Então pode acontecer qualquer coisa no mundo. 1 milhão de empreendedores vai continuar sendo muita coisa. Então aí que eu vejo que é interessante essa visão de longo prazo, e aí a gente vem naquele ponto, né? A visão é de longo prazo, o agir é no presente. Então, eu estou vendo 1 milhão de empreendedores sendo formados pelo plano empresarial daqui a 5 anos. Beleza. Mas dentro da realidade que a gente está hoje, qual que são as primeiras ações que eu preciso fazer para que essa máquina chamada plano empresarial, esse sistema chamado plano empresarial, fique o mais próximo possível, dentro da nossa capacidade, nesse momento, de estar
alcançando essa visão. No nosso caso, por exemplo, Felipe, pelo planejamento que a gente colocou, o que que é? É a execução de uma imersão plano A por mês. Aí olha que interessante. Eu vejo, a gente falou disso inclusive, que vai ser muito mais fácil para nós, lá em 28, alcançar a visão 2029 do que hoje alcançar a visão 2024. Por quê? A gente vai gradativamente preparando a nossa infraestrutura para que isso aconteça. E hoje, para nós, executar uma imersão plano A por mês vai ser extremamente desafiador. Entende? E aí, você pegar, você pôr mais uma por mês. E aí, uma coisa que eu acho muito legal, cara, que aí é um pouco diferente de você, ah, mas eu não cumpri a meta, tá tudo certo. Vamos pensar assim, ó, a gente colocar 1 milhão de empreendedores em 2020, em 2030, né? 1 milhão de empreendedores. Cara, daqui a pouco não acerta 1 milhão de empreendedores. A gente acerta 800 mil empreendedores. Diante do nosso cenário hoje, 800 mil empreendedores é gente pra caramba. Então a nossa visão continua sendo grandiosa da mesma forma. Da mesma forma, que é diferente da meta, por exemplo, de faturar 1 milhão ano que vem e faturar 900 mil e achar que tá bom. É diferente. A visão de longo prazo ela é algo realmente muito grandioso e que se daqui a pouco não for alcançado exatamente aquilo, o próximo daquilo que você alcançar continua ainda sendo grandioso e nos motiva, nos desafia a sair totalmente de uma zona de conforto para cumprir com isso que a gente está se propondo a cumprir, né? Agora o importante é deixar claro aqui que a visão ela é algo grandioso, mas é importante que ela seja alcançável, Alcançável, claro. porém desafiadora, Desafiadora. né? Que no nosso caso, se a gente vai pegar, vamos fazer vamos gravar um dia esse episódio mostrando bem detalhado a nossa visão, que eu acho que isso é legal, Felipe, porque para ver o quê? Quando a gente fala assim, 1 milhão de empreendedores é uma visão, nossa, inacessível. Se você ver o nosso planejamento, você vai ver que é acessível. Ela é extremamente desafiadora. A gente vai ralar bastante, vai trabalhar bastante para conseguir alcançar esse ponto. Mas ela, pela prática do que a gente construiu, ela é possível. E aí o ponto que se liga com a adaptabilidade, Felipe, é justamente a execução do ano a ano. Por quê? Eu tomo uma visão de futuro, mas a cada ano eu me adapto também àquele cenário macroeconômico, microeconômico, a realidade de mão de obra, a realidade de tudo que está ao nosso redor. A gente se adapta procurando o quê? Melhorar a realidade disso. Né? Porque eu vejo que a adaptação não é você se colocar na régua de baixo. É você pegar, peraí, eu vou me adaptar aqui. O cenário não está tão legal, mas vamos levar esse cenário para cima. Não vamos levar a nossa realidade para baixo. Vamos Sim, levar o cenário para cima, né? exatamente. E aí, vamos. O próximo tópico aqui: construção de relacionamentos e proatividade. É, Network. o network é legal porque se conecta com a visão de longo prazo, Com né? Porque para certeza. eu chegar mais longe, eu preciso de pessoas, né? Que eu chego muito mais longe quando eu tenho pessoas ali comigo. E nesse mundo de conectividade que a gente está falando, o network ele é fundamental, criar parcerias, né? Que é uma coisa que a gente já vem fazendo no plano empresarial. Recentemente a gente fez uma parceria até inclusive com a Imersão Plano A, né? Para fazer o evento acontecer Uhum. também. Então, o network, essa rede de contatos, ela é fundamental para eu ter a mentalidade de crescimento. Até também para eu estar perto de pessoas que têm essa mentalidade de crescimento. Para eu estar perto de pessoas que vão agregar na minha vida. Pessoas que estão à minha frente, inclusive, que estão mais avançadas do que eu, para eu aprender com essas pessoas. Então, isso é muito importante para desenvolver essa mentalidade de crescimento, E de uma forma intencional, né, Felipe? Porque uma coisa é intencional. você, por exemplo, assim, você querer se conectar com pessoas que vão potencializar o seu resultado, que vão agregar e que você também, de alguma maneira, está agregando para elas. Quando você se relaciona, eu vejo que é uma via de mão dupla. Eu estou Claro. entregando algo para receber algo, que é diferente, por exemplo, num cara ser interesseiro, que quer se aproximar de pessoas só para receber, só para sugar, né? E não de haver uma troca ali genuína e realmente que traga um benefício mútuo, né? E aí, fala o nosso próximo ali, qual que é? O nosso querido. Esse aí, cara, é importante demais, a disciplina e foco, né? Que é o que a gente fala que o É, planejamento estratégico traz para o empresário, né? Foco, meu amigo. Foco. E o foco, que você sabe onde você quer chegar, e a disciplina de no presente, a cada dia, estar ali seguindo o que tem que ser feito, né? é. Eu vejo assim, sabe, Felipe, que a disciplina e foco, né, é algo assim, é algo que não pode ser negociado, entende? Não pode ser negociado, não pode ser negociado. Eu acho que eu vejo que a constância de você estar fazendo as coisas todos os dias, entende? A continuidade.
o falar que vai fazer e vai fazer, o começar e terminar, entende? Porque muitas vezes você vê empresas com um monte de iniciativas, mas com pouquíssimas acabativas, né? As coisas não se acabam, as coisas não se terminam, se perde dentro do loop do dia a dia. E eu vejo que esse é um diferencial, inclusive, que a nossa metodologia de acompanhamento tem. Entende? Quando a gente fala a nossa metodologia de gestão empresarial, o empresário focado na gestão, focado no estratégico do negócio, a gente está lá toda semana falando disso. Cara, isso é tão diferente, Felipe. E uma coisa que eu vejo assim, ó, eu, alguns anos atrás, eu tinha essa ideia de fazer dessa forma, sabe? De, cara, tem que ser uma coisa mais contínua. E eu sempre tive uma resistência, não, mas, cara, mas toda semana não, toda semana é muito cansativo, toda semana é muito puxado. As próprias pessoas, os clientes e a equipe mesmo, achavam isso pesado, né? E eu também achava. Só que eu comecei a perceber, Felipe, e aí buscando biografias e buscando referências, buscando, sabe, grandes empresários. Você pega, por exemplo, grandes empreendedores que têm grandes grupos de empresa ou grandes empresas, né? Eles têm rituais de governança, que é o que a gente aplica com os nossos clientes também, que é, pô, toda segunda-feira você tem uma reunião com o cara do financeiro, toda terça-feira você tem uma reunião com o cara do operacional, toda quarta-feira você tem uma reunião com o marketing. Cara, mas precisa ser toda quarta-feira? Isso é microgerenciamento. Não, não é microgerenciamento, porque o cara tá a semana inteira sorto na banguela, buscando aquilo que foi alinhado semanalmente. E hoje, se a gente pegar, cara, a coisa é muito rápida. Se você deixar passar, por exemplo, 2 semanas do mês sem ter uma visão do que está acontecendo em determinada área da empresa, dependendo do segmento, você comprometeu o resultado. Você pega uma empresa do varejo, por exemplo, se você ficar 15 dias sem falar com o seu gestor comercial, é sujeito quando chegar no momento ali não tem mais o que fazer. Ah, mas o gestor teria que saber o que fazer. Deveria saber o que fazer, mas é seu papel quanto líder monitorar aquilo que foi delegado. Né? E não você delargar que o cara vai, não, o cara É, ele é gerente, ele tem que saber fazer. Tem que saber fazer, mas quer dizer que ele vai fazer? Quer dizer que ele vai tem que conseguir fazer? monitorar, né? Tem que de alguma forma ter um É. acompanhamento para poder trazer facilidade, para daqui a pouco você precisar. Ah, vamos mexer na política de preço aqui, está muito travado o negócio? Vamos mexer na política de preço. Ou vamos apertar a política de preço, porque está muito bom. Vamos apertar, vamos gerar mais rentabilidade para o negócio. E assim sucessivamente, né, brother? Eu vejo também essa disciplina e foco trazendo para o lado pessoal, né, do empresário, que é o cara ter um ritual, igual você falou da empresa, mas ele tem um ritual também. Dele, né? E assim, eu gosto muito dos rituais matinais. Que a pessoa, pô, lê um livro. Todo dia você vai tomar um café, lê um livro ali quando você está tomando café, algumas páginas, mas Uhum, todo dia você lê um pouquinho, rapidinho você termina o livro. uhum. A parte de atividade física, ter disciplina, foco na sua qualidade de vida, alimentação, enfim, desenvolver espiritualidade, né? Praticar alguma coisa, praticar algum esporte, que isso eu vejo que auxilia muito nessa mentalidade. Uma coisa que eu acho bem legal que eu lembrei aqui é de uma instituição que a cada 3 anos troca digamos assim, a diretoria, né, Uhum. da instituição. E aí foi numa época de transição dessa diretoria que aí o que pegou a responsabilidade, a pessoa que assumiu aquela responsabilidade para os próximos 3 anos, quando perguntou, mas o que que o que que você vai fazer, né, nesses 3 anos? Eu achei muito legal. Falou assim, eu vou fazer nada, eu vou só terminar o que começou. Ao foco, né? O É cara o foco. tinha um projeto aqui que não começou e não acabou, outro ali começou e não acabou, outro aqui começou e não acabou. Em 3 anos o cara terminou tudo, cara. Terminou tudo que ele se propôs a fazer, que era o que tinha começado e não tinha acabado. O cara veio com foco e puf, terminou, o lugar ficou maravilhoso, ficou muito legal. Legal, É foco, legal. né? É O foco. disciplina, né? E foi, fez, não fez nada a mais daquilo. Não criou nada novo. Terminou o que já tinha começado e não tinha acabado ainda. Isso daí é uma coisa que se relaciona ao que a gente fala aí muitas vezes, Felipe, que 90% das soluções está dentro da empresa. Sim, 90% das coisas as pessoas já sabem que precisa ser feito. 90% das coisas as pessoas já começaram a fazer e não terminaram. 90% das soluções estão dentro do próprio negócio. Não é ninguém que vai vir com uma fórmula mágica, entende? E aí eu destaco uma coisa que eu acho que é muito importante e eu ouvi esses dias e para mim o que poderia parecer uma coisa assim, ah, mas vocês são só feijão com arroz, para mim aquilo foi um presente. ai, Entende? graças, é muito bom. Ó, eu estou vindo fazer um trabalho com vocês porque me falaram que vocês fazem um feijão com arroz. Entende? E aí, quem está nos ouvindo, um feijão com arroz bem temperado, bem feitinho, entende? Ele tem uma capacidade muito boa. E nas empresas, a gente ouve muito falar de inovação, de tecnologia, de não sei o quê, mas eu vejo que 1 mais 1 vai continuar sendo 2 para toda a eternidade. Ninguém vai E conseguir mudar isso com tecnologia, com inteligência artificial, com inovação, com nada, Felipe. Então, dentro da gestão, se a gente conseguir
primeiramente, entender o básico. O 1 mais 1 é 2, o fazer o feijão com arroz, o ter disciplina, o ter foco, a constância das coisas, isso parece mágica, mas transforma a realidade das empresas. E esse vocês fazem o feijão com arroz, para nós isso aí é um mantra, né? É um mantra. Porque está totalmente ligado a um valor da nossa empresa, que é a simplicidade. Assim, Então, a gente ouvir isso do empresário, que vocês fazem o feijão com arroz, isso aí para nós é ótimo, é isso aí, é o que a gente quer fazer mesmo. é isso aí. É o feijão com arroz bem feito, porque é a simplicidade. Então, é o planejamento estratégico desmistificado, algo simples de ser feito, com disciplina, com foco. Hum, Enfim, é o feijão com arroz, mas que traz resultado. é isso aí. Que traz A- resultado. a- Sem gourmetizar as coisas. Até porque, se você está ouvindo a gente aí, está precisando daqui a pouco de uma super consultoria financeira para detalhar tudo que você precisa na sua empresa, deixar tudo, aquela coisa perfeitinha, não conte com a gente. Essa não é a nossa expertise, porque eu te desafio a tua empresa realmente estar precisando disso nesse momento, entende? É. Não que a visão clara financeira não é o objetivo, pelo contrário, é extremamente importante. Agora, em 99% das empresas que a gente entra, Felipe, o cara precisa primeiro organizar o feijão com arroz. É saber o que deu de lucro, o que deu de faturamento, o que deu de despesa, o que deu de lucro, o que deu de EBITDA, o que deu de. Entende? É isso. Para depois ele ir lá e buscar o valor sobre a rentabilidade do capital, sobre ROI, sobre qualquer outra coisa, entende? Muitas vezes é só o feijão com arroz. O cara, quando coloca o feijão com arroz em dia ali, deixa isso fornecido de uma forma certinha na empresa, as outras coisas, elas vão também ganhar uma evolução na capacidade de gestão, mas começando, primeiramente, pelo básico. E é isso, meu brother. É isso aí. Esse foi o Super! episódio 18, né? A segunda temporada do Plano Cast. Segunda temporada do Plano Cast. Estamos chegando aqui ao nosso mais um episódio concluído. E como é bom a gente fazer o que a gente gosta, né? Porque a gente está aqui trocando uma ideia, gerando um conteúdo que eu acredito que pode te ajudar a transformar a tua capacidade de mentalidade, de visão, de futuro, de acreditar em você, de acreditar na sua capacidade de transformação, na sua capacidade de ser feliz. E a gente está aqui de alguma maneira na jornada, né? O que a gente está falando aqui é algo que a gente está fazendo, que a gente está procurando fazer na nossa vida, que a gente está procurando praticar na nossa vida, para poder compartilhar de alguma maneira. Aqui é a história de quem está na trajetória. Né? A gente não, eu até falei isso uma vez, a gente não chegou lá ainda, digamos. Mas o nosso lá é o aqui, é o agora, é o viver nesse presente, é o curtir nesse viver o presente. E eu espero profundamente, Felipe, que a gente em 2024, estamos aqui, esse é o nosso primeiro episódio de 2024, né? Ele vai entrar no ar agora no dia 5. Eu espero que ao final desse ano a gente olhe para os nossos planos e veja realização nos nossos planos, que a gente procure continuar tendo assim essa moral, digamos, para, digamos, de alguma forma ensinar alguma coisa ou mostrar pela nossa forma de fazer, pelo nosso exemplo de fazer, mas a gente estar fazendo, né? E a gente estar comprometido com o nosso fazer e a gente aqui ser uma equipe motivada, engajada, disposta a construir e também a gente se corrigir, melhorar as coisas que precisam ser melhoradas. E eu tenho certeza que a gente vai ver ao final de 2024 um plano empresarial mais maduro, mais forte, mais exposto, impactando mais empresas, impactando mais empreendedores e ajudando aqui a essa missão, digamos, de formar esses guardiões da economia de alguma forma e a gente ter dentro da nossa empresa uma capacidade de gerar prosperidade. Nesse pequeno local que a gente está inserido, nós com as nossas empresas, os nossos clientes, com a empresa dos nossos clientes, a gente conseguir fazer pessoas junto com a gente prosperarem, se desenvolverem, crescerem e a gente ter um ambiente cada vez mais feliz e mais próspero. É isso aí. Desejo um feliz 2024 para Eu nós e pensei para em todos os falar nossos isso, mas clientes. às vezes a pessoa tá assistindo o Ah, mas episódio. esse é o nosso primeiro episódio de 2024, não tem problema. Se você estiver ouvindo em 2025, eu vou colocar assim, ó, feliz ano novo. Pronto. Feliz ano novo. Valeu. É sucesso, que o próximo ano seja um ano de realizações, né? Seja um ano de muita dedicação dos empresários com relação à empresa, de ter uma visão de futuro, de olhar lá para frente, que possa no próximo ano projetar um crescimento estruturado e sustentável para a empresa, né? Beleza, show de bola. Isso aí. Valeu, Valeu, Felipeira. galera. Valeu, Maurício. Valeu, galera. Continue nos seguindo, nos acompanhando em todas as redes sociais, Plano Empresarial.
Tomás Morgante, sou o Felipe Machado. E se você está ouvindo a gente aqui e entendeu que a imersão Plano A faz sentido para você, acesse agora imersão.planoempresarial.net e garanta sua inscrição na próxima turma. Um forte abraço, até a próxima.